licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra, com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera, chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada, chora, gongo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Purugunta onde vai, purugunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera, chora, gongo, chora. O Brasil foi um país colonizado por portugueses no século XVI. A distribuição de terras pelo sistema de Seis-Marias acarretaria uma estrutura agrária baseada no latifúndio, ou seja, grandes extensões de terras. Para dar conta de trabalhar nessas imensas fazendas, o colonizador português encontraria na escravidão do africano a melhor solução. Desde então, navios negreiros aportam periodicamente no litoral brasileiro, trazendo escravos para trabalhar nas lavouras. Foram 3 séculos e meio em nossa história escravizando os africanos, cujo reflexo desse modo de produção sentimos até hoje em nossa sociedade. Nova Friburgo foi criada para dar origem a um núcleo colonial de homens livres. Fundada em 1820, foi desmembrada de Cantagalo para abrigar colonos suíços, início de um processo ainda incipiente de substituição da mão de obra escrava. Por conta disso, criou-se um equívoco na história de Nova Friburgo de uma representação de Suíça brasileira, quando, na realidade, a sua organização social não fugiu aos padrões nacionais. Nova Friburgo foi uma sociedade escravocrata. O Endauea, o Cumbi, o Endauea, o Endauea.
calunga. O cumbião é dondolonjó, o cumbião é dondolonjó, o cumbião é dondolonjó, o cumbião é dondolonjó. Eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê. O endauê, o cumbião endauê. O cumbião endauê no calunga. O cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó. Eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê. O endauê, o cumbião endauê, o endauê, o cumbião endauê no calunga. O cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó. Eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê. O endauê, o cumbião endauê, o endauê, o cumbião endauê no calunga. O cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó, o cumbião endondolonjó. Eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê, eu vou ao enda pro Curimauê. Uma de suas freguesias, como a de São José do Ribeirão, atualmente pertencente a Bom Jardim, abrigou um enorme contingente de escravos para trabalhar nas lavouras de café. São José do Ribeirão, pela qualidade de suas terras, foi uma importante freguesia de Nova Friburgo, atraindo alguns colonos suíços, inclusive o Padre Joá, guia religioso desses colonos. Seus restos mortais estão na Igreja Matriz de São José do Ribeirão. Em Nova Friburgo, os escravos chegaram a representar quase metade de sua população. Convidamos Rodrigo Marins Marreto, historiador, que escreveu a tese de mestrado A Escravidão Velada, a formação de Nova Friburgo na primeira metade do século XIX. Marreto vai nos esclarecer sobre o cotidiano da escravidão em Nova Friburgo no período que pesquisou. Paralelamente, faremos a narrativa de um processo judicial sobre uma fuga de escravos que culminou com a morte de um funcionário da fazenda em janeiro de 1850, na fazenda Ponte de Tábuas, localizada provavelmente na freguesia de São José do Ribeirão. Rodrigo, a escravidão velada. Você recorreu às seguintes fontes: registros batismais da Igreja Matriz, alguns documentos de promemória, o acervo do cartório do segundo ofício, com relação à compra e venda de escravos do Arquivo Nacional. E você deu a seguinte declaração na sua tese. Você diz que, assim como não é possível pensar a formação do Brasil sem o elemento cativo, também não é possível pensar a construção da sociedade friburguense sem a escravidão. Me parece que o objetivo do seu trabalho é desmistificar a formação de Nova Friburgo como Suíça brasileira. Você pretendeu, assim, na sua tese de mestrado, fazer um revisionismo dessa história local?
Eu acho que o trabalho do historiador é um trabalho de revisão sempre, né? A gente está sempre revendo o que a historiografia já escreveu. E eu, acompanhando a historiografia nacional, né, eu via a importância, né, a força da escravidão, que é título de um livro do Sidney Chalub, né, a força da escravidão no Império do Brasil. Né? E eu dizia assim, por que então o Friburgo é uma situação completamente diferente dessa? Né? E aí eu pensei em buscar os documentos e fontes que não haviam sido consideradas ainda de maneira devida ou por estarem fora dos marcos cronológicos dos trabalhos que até então haviam sido feitos. E eu fui até essas fontes exatamente para buscar, né, nas raízes da formação de Nova Friburgo o elemento escravo. Né? E os resultados dessa busca foram surpreendentes, porque o que eu identifico é que na primeira metade do século XIX, durante toda a primeira metade do século XIX, a região de Nova Friburgo nunca teve menos de 40% de escravos. Você cita isso, né? É uma pergunta que eu ia te fazer mais adiante, né? Quer dizer, bem significativa a presença de escravos. Você fala 40%, né, da população, né? 40% da população, né, em Nova Friburgo segue os padrões das outras diversas áreas, né, de economia cafeeira, tanto do Vale do Paraíba, né, tanto do Vale do Paraíba paulista como do Vale do Paraíba fluminense. Né? Então, é um número que representa a sociedade brasileira, não é um número que representa Friburgo, mas era um número que estava desconsiderado. Então, aí haviam também alguns problemas, né, por conta disso também, que vem essa ideia de revisar as coisas. Por isso que você chama a sua tese de escravidão velada, né? Quer dizer, você coloca esse título, né, velada, da história de Friburgo, né? Porque a gente sempre ficou com essa imagem de Suíça brasileira, né? Você estava falando de 40%, me parece que quando a família real chegou no Rio de Janeiro era 60%. Né? Cantagalo era 60% aqui antes da chegada dos suíços. O próprio Cássio Dias Ferreira cita isso no seu livro. Né? Ele cita os números inteiros, né? Mas quando você parte para as porcentagens, você percebe que 60% da população cantagalense na época era de escravos. Então, quer dizer, uma região que estava, né, em pleno desenvolvimento do café no século XIX, tinha como força de trabalho realmente os escravos. E como você disse, 40% da população escrava é bem significativo, né? Quer dizer, Friburgo não fugiu, não foi uma ilha dentro daquela sociedade escravocrata, né, que foi o Brasil de um modo geral, né? Exatamente, eu acho que essa é uma das contribuições que eu consegui dar durante a escrita da dissertação, que foi colocar esses suíços como indivíduos que assumiram um determinado ethos senhorial, determinado modo de ser, um modo de vida todo específico do Império do Brasil. E isso passava também, né, por ter escravos, e se não, assim, tê-los efetivamente, desejá-los, né? Quem não tinha, queria ter escravos. Eu vou entrar mais adiante nessa questão que você fala na sua tese. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte. Você acha que essa localização da colônia suíça, né, onde é hoje Nova Friburgo, me parece que você coloca que ela foi estabelecida para atender aos interesses da classe de cafeicultores de Cantagalo, né? Porque, veja bem, seria um lugar de passagem, de parada para abastecer as tropas de mula, trazendo café como o Porto das Caixas. Então, você acha que essa localização da colônia, com essa produção de milho, talvez, para alimentos, né, dos animais, ferreiros, né, isso tudo foi para atender dar uma estrutura? A gente tem que considerar duas coisas. A primeira é que
a vila de Nova Friburgo, ela não compreendia só a região central, onde ficavam as casas dos suíços. Ela compreendia outras 4 freguesias. E nessas freguesias, sim, se produzia café. Em São José do Ribeirão, por exemplo, se produzia café. No Paquiaquer se produzia café, né? E nas outras também, né? Então a gente acabou restringindo essa visão mais, né, de uma região mais macro para o mapa atual de Nova Friburgo, entende? A gente tem que olhar para Nova Friburgo a partir do mapa do século XIX. Então, acho que a segunda questão é pensar o seguinte, que o acordo empreendido pelo Sebastião Nicolau Gachet, ele visava que os suíços fossem para o Rio Grande do Sul, né? Uma região que realmente poderia até se assemelhar um pouco mais com a região de onde os suíços estavam vindo. Mas, né, os acertos que foram feitos pelos ministros de Dom João trouxeram esses suíços para cá, né? E a gente sabe que esse período aí, em 1817, as primeiras mudas de café começaram a chegar tanto em Cantagalo quanto em Vassouras. Então no caminho dessas localidades foram surgindo diversas vilas, né? E algumas outras vilas foram sendo desmembradas em outras, né? O John Maury, ele já vê café em 1809, né? Sim. E a fazenda que ele viu, segundo o Kleber Tal, era em Bom Jardim. É hoje em Bom Jardim, que era Cantagalo, né? Mas a fazenda exatamente, ele descreve o café em 1809, né? Plantações de café, onde é hoje Bom Jardim. Eu olho para o mapa de hoje e vejo Nova Friburgo indo até os limites de Bom Jardim. Percebo Friburgo assim, exatamente por conta dos limites das fazendas desses senhores, né? Faziam limites geralmente com o Rio São José, né? Então você tem, através desses documentos de compra e venda de terras, delimitar mais ou menos aonde ficavam esses distritos, como é dito na documentação da época, esses distritos de Nova Friburgo. Tanto é que São José do Ribeirão, que pertenceu a Friburgo, hoje é Bom Jardim, exatamente. Realmente é uma área assim, bem implicada. Eu até por acaso eu tive São José do Ribeirão anteontem, e até uma novidade lá, eu soube que a família Tardan, no terreno não sei se você tem conhecimento disso, acharam um cemitério de índios na casa da família Tardan. Essa documentação está hoje no Centro Cultural do Bom Jardim. Quer dizer, já tinha índios, né, bem próximos daqui da serra, né? Isso é fantástico, né? Até porque essa notícia é fantástica, até porque a gente não tem documentação sobre índios aqui. A gente conhece aqueles índios que vieram da Aldeia da Pedra, né? Que hoje seria Itaucara, para construir as casas dos suíços, mas a gente não tinha nenhuma documentação que pudesse comunicar alguma coisa a respeito dos indígenas. Não, eu fiquei surpresa, porque aquela coisa de você chegar na cidade, você vai falando ali a tua informação. Eu fui conversar com ele falou assim, não, foi no terreno da família Tardan, que chamam de Tardim, né? E foi localizado no cemitério, a UFRJ foi lá, fez as escavações, isso está tudo documentado, está tudo no Centro de Documentação de Bom Jardim. Mas eu não tive como ir lá ainda. Muito quer dizer, legal. A gente vê como a história dessa região é rica, né? Dona Maria de Ouro, crioula Em bonita. 1830, o café começa a despontar como importante produto de exportação do Brasil. A lavoura cafeeira da província fluminense prosperava e necessitava cada vez mais da mão de obra escrava. Nesse período, intensificou-se o tráfico interno e as províncias do norte tornaram-se grandes exportadoras de mão de obra escrava para as províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo. As tensões entre escravos e administradores de fazendas se intensificam, já que os cativos vindos do norte pareciam ter um comportamento diverso dos do sul.
Algumas leis começaram a colocar entraves na aquisição de escravos originários das províncias do norte, notadamente de Pernambuco, uma vez que associavam esses escravos à violência contra administradores e feitores das fazendas, insurreições e formação de quilombos. Nova Friburgo recebeu alguns desses escravos vindos do norte. Provenientes de engenhos de açúcar, parece terem estranhado a organização do trabalho nas fazendas de café na província fluminense. Os escravos vindos do norte queixavam-se dos horários das refeições, dos alimentos que lhes eram servidos, do tratamento cruel e dos castigos rigorosos. Possuímos um episódio bem documentado ocorrido em uma fazenda de Nova Friburgo que nos mostra esse nível de tensão. Em 1850, na fazenda Ponte de Tábuas, localizada em uma freguesia de Nova Friburgo, ocorreu uma fuga de escravos que terminou com a morte do ferreiro da fazenda. A fazenda Ponte de Tábuas se dedicava à produção de alimentos como milho, feijão, abóbora, manufatura de anil e na criação de gado bovino, porcos e galinhas. Curiosamente, não se dedicava à cultura do café. Pertencia ao comendador Boaventura Ferreira de Maciel. Nessa história, um protagonista, o escravo Antônio Pernambuco. Com 28 anos de idade, solteiro, trabalhador da roça, estava na fazenda havia 4 anos quando ocorreu a fuga. Fora nomeado feitor pelo administrador João Antônio quando chegar à fazenda. Era de sua confiança e os demais escravos o obedeciam e o respeitavam. Porém, Antônio Pernambuco foi destituído do cargo. O administrador colocou-o em ferros durante 4 meses, acusado de ser arteiro, de roubo e da prática de feitiçaria. Antônio Pernambuco aprendera a manipulação de remédios caseiros para curar as doenças que atacavam os escravos, já que o administrador se recusava a tratá-los. Defendendo-se das acusações de roubo, Antônio Pernambuco declarou que na vila de Nova Friburgo não havia ninguém que o tivesse visto vender alguma coisa da fazenda, salvo as esteiras de palha que ele fabricava. Na realidade, era o administrador João Antônio quem roubava os produtos da fazenda, como animais, sacos de feijão, e os vendia na vila, acusando os escravos e punindo-os rigorosamente. Mesmo depois de destituído do posto de feitor, os parceiros continuaram estimando e obedecendo a Antônio Pernambuco. Sua liderança era inquestionável e isso iria se refletir na fuga dos escravos.